Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast CRI. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado numa história real. Eu queria agradecer, antes de mais nada, aos comentários, aos novos inscritos do último podcast. Muito obrigada, deem like, inscreva-se, comente, divulguem para que o nosso canal continue crescendo. No último podcast, A Coragem que Salvou o Último Discurso de Salvador Allende, falamos da coragem do jornalista chileno Eulógio Soares e de seus dois técnicos de rádio que conseguiram salvar o discurso que Allende fez antes que o Palácio La Moneda fosse invadido pelos militares de Pinochet. E falamos do jornalista alemão Johnny Norden, que conseguiu tirar o discurso do Chile antes que ele caísse nas mãos de Pinochet. Hoje, vamos mudar completamente de ares. Sairemos um pouco dessa área da política, da qual eu falei nos muitos últimos podcasts, e vamos para a área da cultura. Falaremos do assassinato de John Lennon. Olha só, eu intitulei como Eu Não Era Ninguém até matar o maior de todos. John Lennon foi morto, como nós sabemos, com um tiro nas costas em 1980. O assassino, Mark David Chapman, havia estudado obsessivamente o cantor dos Beatles por muitos anos e citava o apanhador no campo de centeio como se fosse uma escritura sagrada. Os tiros soam durante a noite. Eles são quase abafados pelo barulho de Nova York. Perto do cruzamento com a Central Park West. Mark David Chapman puxa o gatilho do revólver 5 vezes. John Lennon cai na entrada do bloco de apartamentos de Dakota. Chapman atirou 4 vezes nas costas do ex-músico dos Beatles. As balas de ponta oca perfuraram seu ombro e suas costas, destruindo seus pulmões e a artéria subclávica. Alguns momentos antes, em 8 de dezembro de 1980, Lennon e sua esposa Yoko Ono saíram de carro para ir a seu apartamento. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Essa era a mensagem de caridade, paz mundial. Agora, John Lennon está sangrando até a morte na entrada do Dakota. Enquanto as sirenes tocam estridentemente, Mark David Chapman senta-se na calçada e lê calmamente o livro que carrega no bolso do casaco. O livro? O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Quando a polícia chega à cena do crime, ele assinou o romance desgastado. Essa é minha declaração. O protagonista do livro. Os policiais algemam Chapman no carro da patrulha. Em seguida, Yoko Ono se aproxima para olhar o homem corpulento com óculos redondos que acabou de atirar no amor da sua vida. Yoko não diz uma palavra.
Mark David Chapman idolatrava os Beatles desde sua infância no Texas, nos anos 60. Mesmo quando se tornou viciado em drogas na adolescência, os músicos de Liverpool foram sua tábua de salvação, especialmente o líder, John Lennon, e suas mensagens de afirmação da vida. Aos 16 anos, Chapman se uniu aos cristãos evangélicos e as primeiras rachaduras começaram a aparecer pelos esse amor musical. Ele achava que era o herói de um romance. Somos mais conhecidos do que Jesus Cristo, declarou John Lennon em uma entrevista em 1966. A afronta blasfema, como Chapman, agora fortemente evangelizado, que trabalhava como assistente de jovens, viu anos depois. Sua obsessão por Lennon continuou, só que agora ele tomou um rumo sombrio. Chapman se perdeu no mundo de Catcher in the Rye. Nesse romance, um sucesso mundial, J.D. Salinger contou a história de um adolescente, Holden Caulfield, em 1951, que vagueia por Nova York e luta contra as normas sociais e o comportamento das pessoas ao seu redor. Chapman leu o livro socialmente crítico com tanta frequência que acreditava que ele e Caulfield eram um só. Como seu herói, ele tinha de resistir às mentiras dos falsos, dos vigaristas, dos enganadores. Ele tentou o suicídio e ficou delirante. Brincou com a ideia de mudar seu nome para Holden Caulfield. Mais tarde, assinou documentos com o nome do seu odiado ídolo Lennon. Um homem sem identidade própria, um recipiente vazio em busca de conteúdo. Outro paralelo com Lennon lhe deu estabilidade temporária. Seu relacionamento com uma mulher americana de ascendência japonesa, com quem Chapman se casou no final da década de 1970. Mas nem mesmo sua esposa Gloria conseguiu libertá-lo da sua prisão de mente sombria. Enquanto Mark David Chapman estava no chão, John Lennon estava entronizando acima do horizonte de Nova York em 1977. As fotos foram tiradas mostrando o astro pop no telhado do edifício Dakota em Manhattan. Chapman disse mais tarde que essas fotos confirmaram sua decisão. John Lennon tinha que morrer. Lembro-me de olhar para as fotos e dizer a mim mesmo: e se eu o matasse? No mundo bizarro de Chapman, o ex-Beatle era um traidor. Na música Imagine, ele havia jurado não possuir nada. Agora Chapman só via um multimilionário, alguém que comercializava a esperança e zoava da religião. Um daqueles mentirosos que também foram ridicularizados em seu romance favorito, The Catcher in the Rye. Em outubro de 1980, Chapman deixou seu emprego como segurança, comprou um revólver e voou para Nova York. Depois de assistir ao filme Ordinary People, Pessoas Comuns, no cinema e conversar com sua esposa ao telefone, ele inicialmente abandonou seu plano. Minha raiva foi vencida. O vulcão foi selado. Mas, em 6 de dezembro, Chapman viajou novamente para a costa leste, alugou um quarto, comprou o novo álbum de Lennon, Double Fantasy, e começou a observar o prédio de apartamentos do astro. Quando a babá de Lennon voltou de um passeio com Sean, de 5 anos, na manhã do dia 8 de dezembro, encontrou Chapman na porta. Chapman
citou uma das letras da música de Lennon, Beautiful Boy, e apertou a mão da criança. Algumas horas depois, ele se encontrou com seu antigo ídolo. Mas Lennon apenas cumprimentou o suposto fã com alegria, autografou o álbum que ele havia trazido e perguntou se havia algo mais que pudesse fazer por ele. O fotógrafo Paul Goresh registrou a cena. Dá uma olhada lá no Google. Lennon era apenas uma foto em uma capa. Completamente perplexo, Mark David Chapman permaneceu à frente do Dakota até que o casal retornasse do estúdio de gravação pouco antes das 23 horas. O que acontece depois, ele disse à jornalista Barbara Walters, em 1992, John saiu do carro e eu ouvi uma voz dizendo: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Provavelmente era a minha própria voz. Mais tarde, o assassino condenado à prisão perpétua buscou repetidamente a publicidade. Eu não era ninguém, até que matei a maior pessoa do mundo, dizia Chapman. Um assassinato como um trampolim para triste fama. Chapman deu uma entrevista ao apresentador do programa Larry King. Tentou recuperar o álbum autografado e fez um apelo à viúva de Lennon e Yoko Ono. Eu não matei uma pessoa de verdade. Lennon era apenas uma foto na capa de um álbum. Ele não era real. Yoko Ono se manifestou várias vezes contra a liberação de Chapman. Por exemplo, numa carta comovente. Também porque temia por sua vida e a vida de Sion e Julia Lennon. As solicitações desse sujeito, como o ONU o chamava, foram rejeitadas, apesar do bom comportamento, pela 8ª e até agora a última vez. De acordo com o Conselho de Revisão da Prisão, o crime foi hediondo, não provocado, brutal, frio e calculado. Quando foi condenado em 1981, Mark David Chapman fez a referência ao livro The Catcher in the Rye, O Apanhador no Campo de Centeio, que ele também carregava consigo, uma escritura sagrada na noite do assassinato. De qualquer forma, eu sempre imagino criancinhas brincando em campo de centeio. Ele citou o livro que supostamente explicaria seu crime. Milhares de criancinhas pequenas e ninguém estaria por perto. Nenhum adulto, quero dizer, exceto eu. E eu estaria à beira de um penhasco maluco. Eu teria que segurar todos que quisessem correr pelo penhasco. Quero dizer, se eles não tivessem olhado para onde estavam correndo, eu teria que pular e pegá-los. Isso seria como um apanhador do campo de centeio. Sei que isso é loucura, mas é a única coisa que eu realmente gostaria de ser. É claro que eu sei que isso é loucura. E é loucura? Ou é realidade? Pura loucura.